Depois de termos visto de forma qualitativa o funcionamento do transistor MOS, ou MOSFET, passamos agora à descrição do modelo matemático. Aqui representamos a chamada característica corrente-tensão do MOSFET. Portanto, a característica é essa em que traçamos no eixo vertical a corrente de dreno, IDS, no eixo horizontal as abscissas a tensão VDS e depois como parâmetro aparece a tensão VGS. Okay? A região de operação, portanto, a operação, antes de mais, a operação do MOSFET depende, como vimos, aliás, da explicação qualitativa, depende das tensões aplicadas nos terminais, VGS, a tensão aplicada na porta, no dreno e na fonte. Dependendo das tensões aplicadas, nós vimos que o MOSFET se comporta de maneira diferente e aqui podemos, nesta característica aqui, podemos desde já identificar pelo menos 3 regiões de funcionamento. Uma delas é a chamada região de corte, não é? Quando a tensão VGS é inferior à tensão VT, a tal tensão linear que provoca o canal de indução, não há corrente de dreno. Não é? Portanto, se a tensão VGS for menor que VT, por mais que apliquemos tensão entre dreno e fonte, o transistor não conduz, funciona como um interruptor aberto, se quiserem. Depois temos uma região chamada linear, ou triúdo, não é? Que é aquela região em que o canal de inversão já está formado, portanto a tensão aplicada na porta já é suficiente para criar o canal de inversão, portanto ia haver condução entre dreno e fonte, mas a tensão VDS ainda é pequena e portanto o canal é mais ou menos uniforme, não é? de espessura ou de altura, se quiserem, mais ou menos uniforme, e portanto estamos aqui nesta região, portanto valores de VDS menor que VGS menos VT. O transistor aqui funciona com uma condutância que depende da tensão VGS. Portanto, a condutância, uma vez que o gráfico traça corrente versus tensão, portanto a condutância corresponde ao declive destas características, não é? Corresponde ao declive destas características, e quanto maior a tensão VGS aplicada, 1 volt, 1 volt e meio, 2 volts, 2 volts e meio, quanto maior a tensão VGS aplicada, maior o declive destas características, maior a condutância, ou se quiser menor a resistência. Mais facilmente o MOSFET, mais facilmente se faz a condução entre dreno e fonte à medida que nós aumentamos a tensão VGS. Portanto, aqui dizemos, nesta região, a região linear ou triúdo, também se chama resistiva, também se pode chamar região resistiva, porque o transistor funciona como uma espécie de resistência cujo valor depende da tensão VGS. E finalmente temos a chamada região de saturação, que é esta região aqui, né, chamada região de saturação, que ocorre quando o canal fica já estrangulado, a partir do chamado ponto pinch-off, em que o canal fica estrangulado junto ao dreno e a partir daí, portanto, a corrente depende muito pouco da tensão VDS. Reparem que a corrente, as características de corrente, as curvas de corrente, variam muito pouco com a tensão VDS, não é? Variam essencialmente com a tensão VGS. Não é? Portanto, na região de saturação o canal está estrangulado e o transistor funciona essencialmente como uma fonte de corrente controlada pelo VGS. Não é? Portanto, funciona como uma fonte de corrente. Quanto ao modelo matemático, o modelo matemático mais usado, mais comum, é chamado modelo quadrático ou de Shockley. É um modelo matemático que nos permite fazer cálculos à mão, não é? Em circuitos com MOSFETs. Este aqui está, digamos, o circuito equivalente, não é? Respeitante ou referente a este modelo. Mais uma vez aqui está, tal como na primeira parte da aula falamos, é um dispositivo de 3 terminais, em que, portanto, temos uma tensão aplicada VGS, entre porta e fonte, e depois entre dreno e fonte temos uma fonte de corrente controlada, e esta fonte de corrente
depende, obviamente, das tensões VGS e VDS. Portanto, vamos aqui identificar então as tais três regiões de funcionamento. Primeiro, a região de corte, quando a tensão VGS é menor do que a tensão linear, a tensão VT, não há corrente, IDS é igual a zero. Né? Para VGS menor que VT não há corrente. Para VGS maior que VT e VGD maior que VT, vamos estar na chamada região linear de funcionamento, ou tríodo, não é? E aqui a expressão que relaciona a corrente de dreno com as tensões VGS e VDS, esta que está aqui, né? Uma expressão um pouco complicada, aparece ali o VDS ao quadrado, portanto K2 VGS menos VT vezes VDS menos VDS ao quadrado, isto para a chamada região linear, quando o transistor está saturado, quando está naquela região em que as curvas características IDS e VDS são planas, não é? Em que a corrente depende muito pouco de VDS, a fórmula, digamos, é mais simples, é uma relação quadrática, portanto, a corrente depende apenas da tensão VGS, reparem que o VDS não aparece, depende apenas da tensão VGS e depende de forma quadrática. Portanto, a relação é uma relação quadrática. Portanto, isto para VGS maior que VT, naturalmente, para o transistor conduzido, e agora aqui um VGD menor ou igual a VT está na região de saturação. Este capa que está aqui, que aparece aqui, é a chamada transcondutância, ganho, é o ganho do dispositivo. Aqui chama-se transcondutância porque tem dimensões de ampere por volt quadrado. Não é bem uma transcondutância, não é bem uma condutância, porque para ser uma condutância teria que ter dimensões de ampere por volt, não é? Mas este aqui tem dimensões de ampere por volt quadrado, devido ao facto de que as tensões estarem ao quadrado e que aparecerem ao quadrado. E este parâmetro, o K, o ganho do transistor, é dado por isto que está aqui, um meio K' W sobre L, em que K' é chamada a transcondutância do processo. Não é? É dada, por sua vez, o K' por um meio, aliás, por μn COx. O W sobre L é a razão geométrica. Reparem, o W e L, se voltarem uns slides para trás, o W é a largura do canal do transistor e o L é o comprimento do canal do transistor. Portanto, por isso é que se chama razão geométrica, portanto, que é largura a dividir por comprimento. O K' é, como disse, a transcondutância do processo, que é dado por μn COx, em que COx é a chamada capacidade por unidade da área da porta. Vamos já perceber isso melhor mais à frente, quando falamos nas capacidades intrínsecas do MOSFET. E, por sua vez, o μn é a chamada mobilidade de superfície dos eletrões, uma vez que estamos aqui a referir-nos em particular a um transistor de canal N, NMOS, em que os portadores são eletrões. Portanto, aqui o que interessa é a mobilidade dos eletrões. Portanto, a mobilidade é, digamos, um parâmetro que quantifica, digamos, a facilidade com que os eletrões se movem no canal de inversão e, portanto, aparece aqui no parâmetro de transcondutância. Já agora falamos em NMOS, convém também falarmos em PMOS. Este é chamado o NMOS de enriquecimento, o PMOS de enriquecimento. Existem ainda outros tipos de NMOS e PMOS que não são de enriquecimento, não vou falar deles aqui. O PMOS, pronto, basicamente o transistor PMOS tem uma estrutura muito semelhante, aliás, muito parecida mesmo com a do NMOS. O que é que difere? O que difere é que os semicondutores do tipo N e do tipo P estão trocados, não é? Portanto, o substrato, em lugar de ser do tipo P, é aqui do tipo N, e as regiões de fonte de N, em lugar de ser do tipo N, são do tipo P. Portanto, trocamos basicamente o tipo de semicondutores. O resto, digamos aqui, a estrutura da porta é a mesma, portanto, terminal, porta metálica isolada do canal. E aqui, uma vez que o substrato é do tipo N, portanto, sendo do tipo N tem abundância de eletrões, para que haja condução entre o dreno e a fonte, aqui temos que aplicar uma tensão negativa, não é? Negativa porquê?
porque temos que aplicar aqui uma tensão negativa, porque para que apareça aqui o canal de condução, né, primeiro tem que aparecer aqui uma região de carga espacial e, portanto, é necessário aplicar uma tensão negativa exatamente para repelir os elétrons, uma vez que isto é um semicondutor do tipo N, tem abundância de elétrons livres, portanto, é necessário repelir os elétrons livres que estão por debaixo da porta para baixo, não é? E depois, quando a tensão VGS aplicada é bastante negativa, portanto, de valor bastante elevado, mas negativo, o que vai acontecer é o processo de criação do canal de imersão vai passar pela atração de lacunas, não é? Que são abundantes nas regiões P e que vão aparecer aqui exatamente por debaixo da porta e vão criar o canal de imersão. Portanto, neste caso, os portadores de corrente já não são eletrões, não é? Mas como é óbvio, não é? Uma vez que trocamos aqui o tipo de semicondutores, os portadores aqui são lacunas, porque são, portanto, o tipo de portadores existentes em maior abundância nas regiões de fonte e dreno, que são do tipo P. Portanto, aqui as expressões daquele modelo que apresentamos há pouco, aquele modelo matemático, quadrático ou de Shockley, são aplicáveis na mesma, mas desde que se considerem todas as tensões e correntes negativas. Aliás, já vimos aqui que a tensão VGS tem que ser negativa, a tensão VT também será negativa, e, portanto, as expressões são as mesmas desde que nós consideremos as tensões e correntes negativas. No entanto, não é isso que normalmente fazemos, uma vez que é bastante incómodo trabalhar com valores que são todos negativos, não é? O que se faz na prática é trocar os índices das tensões e das correntes e passar a trabalhar com valores positivos, ok? Não esquecer isto, portanto, quando estamos a trabalhar com transistores PMOS, portanto, transistores de canal P, em lugar de falarmos em tensão VGS, falamos em tensão VSG. Em lugar de falarmos em corrente IDS, falamos em corrente ISD. Em lugar de falarmos em tensão VDS, falamos em tensão VSD. Portanto, reparem, os índices estão trocados, não é? E ao trocarmos os índices, transformamos tensões que são negativas em tensões positivas, o que é muito mais fácil, é mais cómodo para trabalhar. Não esquecer que aqui, obviamente, também temos aqui um terminal de substrato, que é, portanto, o suporte físico, não é, do transistor, que neste caso é tipo N, que tem que estar ligado também a qualquer coisa, porque é necessário garantir que estas junções PN, não é, estão inversamente polarizadas, e então para isso, para garantir isso, basta ligar o terminal de substrato, neste caso a tensão mais positiva existente no circuito, que normalmente é a tensão de alimentação. Se nós ligarmos o substrato à tensão mais positiva, então garantimos sempre que as junções PN estão sempre inversamente polarizadas e o transistor funciona como deve ser. Portanto, o modelo quadrático, mais uma vez, é o mesmo, as expressões são as mesmas, não é? Portanto, 3 equações, uma para cada região de funcionamento, corte, linear e condução, e reparem como os índices estão trocados, portanto, nas tensões e nas correntes, portanto, em lugar de aparecer VGS é VSG, em lugar de aparecer VDS é VSD, em lugar de aparecer IDS é ISD, não é? Para que as tensões e correntes sejam positivas, e notem que a tensão VT, como ela é negativa por natureza, aqui aparece em módulo, ok? Portanto, é um aspecto a não esquecer quando trabalhamos com PMOS, portanto, estas trocas de índices e utilização da tensão de linear em módulo. O K, portanto, tem o mesmo aspecto, portanto, calculou-se da mesma maneira. A única diferença é que aqui, uma vez que os portadores são lacunas, para o cálculo da chamada transcondutância do processo, entra a mobilidade das lacunas, que em lugar de ser μN, é μP, e já agora, por natureza, a mobilidade das lacunas é sempre bastante inferior
A dos eletrões, por razões físicas, tipicamente a mobilidade dos eletrões é tipicamente 2 vezes a 4 vezes maior do que a mobilidade das lacunas, o que não é problema, naturalmente, porque isso pode ser compensado, não é? O que isto vai significar é que vamos ter para o PMOS um K' mais pequeno, não é? Mas podemos compensar depois aqui na razão geométrica de forma a ter o mesmo K. Ok? Convém ter em mente que existe uma simbologia muito variada para os transistores NMOS e PMOS. Portanto, para o caso do transistor NMOS, este foi o símbolo que eu que simpatizo mais e que tenho vindo a utilizar, mas há mais símbolos que são todos equivalentes e convém vocês conhecerem, não é? Pronto, estes são símbolos equivalentes para o transistor NMOS, que aparecem nos livros, não é? E que por vezes também poderão aparecer em alguns dos exercícios que vamos fazer, ok? Portanto, símbolos equivalentes para o transistor NMOS e para o transistor PMOS, este é aquele que eu costumo usar mais, mas aparece na literatura outro tipo de símbolos. Estes dois são utilizados muito em circuitos digitais, como iremos ver no capítulo seguinte. Omitem basicamente a ligação de substrato, e estes dois aqui também. Não quer dizer que ela não exista, não é? Portanto, quando o terminal de substrato não é representado, ele é assumido ligado à tensão mais baixa no NMOS e à tensão mais alta no PMOS. Portanto, embora não esteja representado, digamos, está implícito, não é? Mas embora não esteja, não aparece. Pronto, um exemplo aqui que ilustra a aplicação do modelo quadrático aqui no cálculo das correntes, da corrente, neste caso a corrente de dreno, de um transistor NMOS e a tensão que está ali, a tensão de dreno. Okay? Portanto, o transistor está aqui inserido num circuito. Este é um circuito utilizado muito como amplificador, portanto 4 resistências e o transistor ali. São-nos dados os elementos necessários para o cálculo, a tensão de limiar 2 volts, a transcondutância do processo, K' 50 microamperes por volto quadrado, as dimensões do canal do transistor, largura 20 micrômetros e comprimento 0,5 micrômetros, e queremos calcular a corrente de dreno IDS e a tensão VD. Tensão naquele ponto, naturalmente, em relação ao nó de referência. Vamos começar por calcular primeiro a transcondutância do transistor, porque vamos precisar dela para usar nas equações do modelo quadrático. O K é dado por isto, como sabemos, o meio de K' da UCL, portanto basta substituir os valores, o meio, K' 50 microamperes por volto quadrado e depois a razão de WCL 20 a dividir por 0,5, isto vai dar 1 miliampere por volto quadrado. Feitas as contas. Embora eu tenha representado aqui uma corrente IG, lembrem-se sempre que quando estamos a trabalhar com transistores, a porta do transistor está isolada do resto do corpo, não é? Do transistor. Portanto, se está isolada, é um condensador, portanto, funciona como um condensador e portanto não há corrente DC. Esta corrente IG é sempre zero, não é? Portanto, IG é zero e, portanto, uma vez que há aqui um isolador, não é? E, portanto, a tensão VG pode ser calculada usando a célebre expressão do divisor de tensão. Portanto, eu tenho aqui um divisor de tensão, a resistência R1 ligada à tensão de alimentação de 20 volts e esta resistência de ω ligada à massa. Portanto, para calcular a tensão VG, utilizo a expressão do divisor de tensão R2 sobre R1 mais R2 vezes a tensão VD. Ou seja, posso usar os valores em mega, uma vez que estou a fazer aqui a razão, 1 mega a dividir por 3 mais 1 vezes 20, isto dá 5 volts. Atenção que eu vou ter aqui é 5 volts. Ok?
Ora bem, agora aqui sempre a velha questão. Nós, à partida, não sabemos em que região de funcionamento o transistor está a conduzir. Ou seja, à partida ele estará a conduzir, não estará cortado. Uma vez que tem 5 volts aqui, não é? E uma vez que a tensão VT é 2 volts, ele tem uma tensão aplicada na porta superior ao VT, portanto, cortado não deve estar. Não é? A hipótese plausível é que ele não esteja cortado. Agora, a questão é, está a funcionar na região linear ou está a funcionar na região de saturação? Portanto, qual das duas equações, nós temos 2 equações, uma para cada região, qual delas é que devemos utilizar? E a regra nestes problemas é admitir arbitrariamente que está numa das regiões. Ok? Vamos admitir arbitrariamente que está numa das regiões. Eu vou aqui admitir que ele está saturado, não é? Vou fazer as contas, admitindo que ele está saturado, e no fim, com base nos resultados a que chegar, vou verificar se a minha suposição de partida, portanto, que o transistor está saturado, vou verificar se a minha suposição de partida está correta. Se por acaso chegar a uma suposição, ou melhor, se por acaso chegar a um resultado que me contraria, digamos, a região de funcionamento que eu supus, então vou ter que refazer os cálculos todos. É assim que funciona. Vamos supor que ele está saturado então, e para isso vamos utilizar a expressão do modelo quadrático que me dá a corrente de dreno quando o transistor está saturado, que é esta. Né? Forem lá atrás, vão ver que é esta, IDS igual a K VGS menos VT ao quadrado. Ora, nós podemos também, isto não chega, não é? Precisamos de arranjar aqui mais uma equação, podemos exprimir a tensão VG em função do segmento do circuito. Reparem, a tensão VG, temos aqui a tensão VGS, a tensão VGS é entre a porta e a fonte, não é? VGS aqui, e depois temos a tensão que aparece nesta resistência RS, que naturalmente, segundo a lei de Ohm, vai ser igual a RS vezes a corrente IDS. Notem que a corrente IDS, quando que passa aqui, é a mesma que passa aqui. Não é? A corrente nesta resistência é a mesma que a corrente nesta. Não é? A corrente de dreno é igual à corrente de fonte. Portanto, eu posso escrever então esta equação, VG é igual a VGS mais RS IDS. Portanto, a tensão VG é igual a esta tensão que aparece entre estes dois terminais, mais a tensão que aparece nesta resistência. Substituindo aqui nesta expressão esta, portanto, substituindo IDS aqui, obtenho, depois de alguma manipulação, algumas contas, obtenho esta expressão mais complexa, o que, substituindo valores, os valores dados, vai-me dar aqui uma equação quadrática, portanto, um polinómio de segundo grau, VGS quadrado menos 363 VGS mais 2.148 igual a 0, que naturalmente vou resolver usando a fórmula resolvente. Não é assim? Está aqui repetido. Usando a fórmula resolvente, chego a 2 soluções, naturalmente, 2 raízes. Uma delas é 2.886 volts e outra é 0.744. Portanto, só uma delas é que faz sentido físico e, naturalmente, esta que está aqui é para ser descartada, porque é impossível eu ter uma tensão VGS com este valor e ter o transistor a conduzir. Porquê? Porque esta tensão que está aqui é menor que a tensão VT. Não é? Se a tensão VGS fosse 0.744 volts, portanto, o valor menor que a tensão de linear, o transistor não estaria a conduzir. Portanto, esta solução não faz sentido. Esta sim, esta faz sentido, é uma tensão VGS que é maior que VT, portanto, está de acordo com a situação do transistor estar a conduzir. Portanto, vou ignorar esta, vou utilizar esta, e agora vou calcular a corrente de dreno com esta tensão. Supondo esta tensão, substituo ali, não é? 2.89, 1 mA por volto quadrado, menos VT,
Portanto, 2 menos VT, que é a tensão linear, isto vai dar uma corrente de 0,79 mA. Também me era pedida a tensão VD. A tensão VD já tínhamos, a tensão VD podemos exprimê-la olhando para o circuito, portanto, a tensão VD vai ser simplesmente esta tensão menos a queda de tensão nesta resistência, a tensão perdida nesta resistência, que é, aplicando ao IDOM, RD vezes IDS. Não é? Portanto, VD é VDD menos RD IDS, o que vai dar 20 menos 4,7 kΩ vezes a corrente de dreno e, portanto, vou ter aqui uma tensão VD de 16,3 volts. Pronto, tenho aquilo que me era pedido para este problema, a corrente de dreno e a tensão de dreno, tensão VD. Agora, o problema não está ainda terminado. Temos que verificar se o transistor está de facto saturado como nós, o nosso pressuposto foi que ele estava saturado e, portanto, temos que verificar esse pressuposto. Ora, vamos calcular a tensão VGD, tensão VGD, a tensão VG é 5 volts, a tensão VD é 16,3, portanto, a tensão VGD vai ser VG menos VD, portanto 5 menos 16,3 vai dar menos 11,3 volts, e esta tensão é naturalmente menor que a DT, que são 2 volts. Portanto, isto confirma que o transistor está efetivamente saturado, porque para ele estar saturado eu tenho que ter um VGD menor que VT. E tenho, de facto, o VGD é menor que VT. Portanto, confirmei a saturação do transistor e, portanto, se por acaso, podia acontecer, se por acaso chegássemos aqui ao fim do problema e chegássemos a uma tensão VGD que fosse superior a VT, portanto, que me indicava que o transistor estava a alinhar, então tinha que voltar atrás e refazer os cálculos utilizando a expressão da corrente IDS para a região linear. Ok? Pronto, o último tópico, que são as capacidades intrínsecas do MOSFET. Como dissemos, nós vamos aqui estudar apenas o comportamento do MOSFET como interruptor, porque o que vamos aprender a seguir são os circuitos digitais e, portanto, nos circuitos digitais o MOSFET funciona como um interruptor controlado por tensão. Portanto, o equivalente, digamos assim, entre o transistor e o interruptor é esse que está aqui. Quando a tensão na porta é menor do que VT, então o interruptor está aberto, o transistor não conduz, não há corrente entre dreno e fonte, né? E quando a tensão aplicada a VGS, portanto aplicada na porta, é superior a VT, então o transistor funciona como um interruptor fechado. Não é? Este é um modelo, digamos, que nos interessa para o que vem a seguir, no capítulo 6, que são os circuitos digitais, portanto, em que vamos aprender então como são feitos os circuitos digitais baseados em MOSFETs. Um aspecto importantíssimo, como vocês sabem, nos circuitos digitais é a velocidade a que eles funcionam. Não é? Se há coisa mais importante nos circuitos digitais é a velocidade, como nós falamos de um circuito digital, por exemplo, com um microprocessador, um aspecto importantíssimo é a velocidade a que ele funciona, quantos gigahertz, né? A velocidade de clock a que ele funciona. Portanto, a velocidade com que o interruptor liga e desliga é importantíssima e depende de quê? Depende do tempo necessário para carregar e descarregar as capacidades no circuito. E essas capacidades são capacidades de carga ou são as próprias capacidades intrínsecas, digamos, ao dispositivo, também chamadas, por vezes, capacidades parasitas. Né? São estas capacidades que, entre outras coisas, limitam a velocidade com que os transistores funcionam como interruptores, portanto, a velocidade com que os interruptores ligam e desligam e, portanto, a velocidade dos circuitos digitais. O MOSFET apresenta dois tipos principais de capacidades intrínsecas. Vamos aqui falar só da chamada capacidade do canal de inversão e a capacidade das junções PN,
não é? Existentes entre a fonte e o substrato e o dreno e o substrato. Como já vimos, o MOSFET é um dispositivo em que o terminal de controlo, ou seja, a porta é chamada também o terminal de controlo, funciona de forma isolada, está isolada, não é, do canal. Portanto, nós temos o terminal de porta e ela está isolada do canal, portanto, havendo aqui um isolamento, um isolador, normalmente é dióxido de silício, é CO2, muito fino, não é? Nós temos, para todos os efeitos, aqui um condensador de placas paralelas. Portanto, isto forma um condensador, quer queiramos, quer não. É um condensador que é essencial ao funcionamento do dispositivo. Normalmente costuma-se chamar este um condensador intrínseco, mas não parasita, não é? Quando se diz parasita, uma coisa que é parasita é algo que é indesejado, não é? Que preferíamos que não existisse. Mas neste caso, este não é um condensador parasita, porque sem este condensador o transistor simplesmente não funcionaria. Mas não deixa de ser um condensador, que esta fórmula que está aqui é a célula de fórmula do condensador de placas paralelas, portanto a capacidade é a permitividade do óxido, não é, deste material isolante, dielétrico, a área das armaduras, que é a área do canal, a dividir por TOx, que é a espessura do dielétrico. Não é? Pronto, aqui aparece a capacidade por unidade de área, que é simplesmente εx a dividir por TOx. Esta capacidade é tal capacidade responsável pela carga de portadores induzidos no canal de inversão, mas, no entanto, embora seja um condensador que é essencial para o funcionamento do transistor, não deixa de ser um condensador, e sendo um condensador precisa de ser carregado e descarregado sempre que o transistor comuta, portanto passa do estado de não condução para o estado de condução e vice-versa, e por isso leva tempo, e é isso que, digamos, atrasa, digamos, a comutação, o funcionamento do transistor como interruptor. Esta é uma das capacidades intrínsecas, a capacidade do canal. A outra, que também é muito importante, é a capacidade, as capacidades de depleção das junções entre a fonte, não é? Entre a fonte e o substrato, e a capacidade de depleção entre o dreno e o substrato. Como já vimos, existem aqui regiões de depleção. Estas regiões de depleção funcionam como isoladores, não é? Funcionam como isoladores e, portanto, esta estrutura, ou seja, semicondutor tipo N, isolador, semicondutor tipo P, acaba por funcionar também como um condensador, Cá está mais uma vez a expressão da capacidade de um condensador de placas paralelas. Este condensador é um condensador bastante não linear, difícil de modelar, é um condensador não linear no sentido em que o próprio valor da capacidade depende da tensão aplicada. Ela é não linear por causa disso, mas não deixa de ser um condensador e, portanto, é mais um elemento que atrasa a comutação do interruptor, que é o MOSFET, e, portanto, é mais um elemento que temos que ter em atenção quando falamos em termos de velocidade e quando estivermos mais à frente a avaliar os chamados tempos de propagação, ou tempos de comutação das portas lógicas. Portanto, são estas capacidades que interessa considerar nos circuitos.